Ontem, um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue. Abra sempre para o amanhã. Deixe a luz do céu brilhar no sol do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Venha cá fazer o que será. Obrigada. É isso. Nós podemos muito. E o doutor Alexandre falou que ele está muito mole. E eu também. E na fala das meninas, Márcia e Mirella, da doutora Valéria, na abertura, os meus olhos lacrimejavam o tempo todo. Porque cada fala, eu estou na ponta daquilo que foi falado. Eu lido com as crianças, 34 crianças que estiveram conosco no município de Guarapari, Espírito Santo, para as meninas de fora, há 50 minutos aqui da nossa capital. É o segundo lugar mais lindo do mundo, porque o primeiro é a cidade de vocês, né? Guarapari é lindo, né? É lindo demais. E a gente vai trazer aqui o relato da nossa experiência, o que nós vivemos, e, de alguma forma, responder à pergunta da Márcia. Quais caminhos estão sendo construídos em sua área de atuação para proteger e não revitimizar as crianças e adolescentes? Guarapari começou em 5/2/2022 com a primeira criança a ser escutada, mas iniciou no início de 2021 com um curso de capacitação com a assistente social Janice Merigo, que veio de Curitiba, se não me engano, e em 21/10, Luciana Souto Aschfer, do Paraná, doutora em psicologia. Então, esses 2 momentos nós tivemos de capacitação para entender um pouco sobre a escuta, sobre a revelação espontânea, para que nós pudéssemos construir, a partir daí, uma rede de apoio e proteção, os cuidados para com as nossas crianças. E aí nós tivemos com a doutora Valéria, que é incansável no trabalho de proteção à criança em Guarapari. Tivemos 2 reuniões com ela, dia 21/1, viu o dever de casa, doutor? 28/1/2022, online, e 14/3/2022, para que nós pudéssemos dar celeridade, porque a dor está batendo a porta, né? As nossas crianças são pessoas vulneráveis. Infelizmente, né, como eu costumo dizer, precisava criar lei para proteger idoso? É natural proteção ao idoso. Precisava criar lei para proteger a criança? Que teria que ser natural, são vulneráveis. Não precisaria de lei para eu dizer, eu preciso cuidar. Eu preciso envolver essa criança. Não precisaria. Mas as leis precisaram ser construídas exatamente por causa da desumanização. Perdemos muito as conexões. Perdemos muito o olhar. Porque existe a diferença entre ver e olhar. E ouvir e escutar. Nós estamos ouvindo, nós estamos vendo, mas nós não estamos olhando, não estamos escutando uns aos outros. Nas nossas falas e conversas, nós estamos com o celular na mão. Nós não olhamos mais para os olhos uns dos outros e dizemos, eu estou aqui, eu estou presente. Neste momento eu estou presente para te escutar, para te ouvir, para de alguma forma aplacar a sua dor.
o seu sofrimento. Então, nossa caminhada em relação à escuta especializada foi muito dentro desse processo de escutar de verdade, né? Estamos aqui falando da escuta especializada, mas escutar os diversos setores de proteção. Nós tivemos reuniões e formamos, dentro dessa caminhada, o comitê gestor, né, comitê de gestão colegiada, hoje com 11 integrantes. Esses integrantes são da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Assistência, de Trabalho e Assistência, e a Secretaria de Saúde. São pessoas que se reuniram logo após essas reuniões, logo após as intervenções da doutora Valéria, nós nos reunimos para poder construir o fluxo, a ficha. Começamos a capacitar nas áreas dessas secretarias. Aí eu falo pela educação, porque eu estou há 38 anos na rede, e nós capacitamos os nossos professores, porque 100%, e aí eu digo 100%, que é sem exagero, das crianças que nós atendemos vieram das escolas. A criança elege um adulto de confiança. E nós chamamos do vigia à merendeira, do professor ao diretor, do pedagogo àquela tia da cantina, que precisa estar atenta e não banalizar a dor. E não banalizar a fala daquela criança, o comportamento daquela criança. Aquela criança que era a primeira da fila da cantina e hoje ela já não está mais. Cadê fulano? Aquela criança que sentava à beira do quadro e hoje está lá atrás com uma blusa de frio e a cabeça baixada. É preciso que nós possamos equipar a rede, como isso aconteceu, e é dioturno, viu, gente? A capacitação aconteceu e nós, em uma reunião na semana passada, lá na sala dos conselhos, já estamos planejando uma outra capacitação. Sexta-feira, fizemos uma capacitação sobre revelação espontânea e escuta especializada no CREAS, né, lá de Guarapari, com esses profissionais que chegaram novos à secretaria, porque muitos deles saíram, outros voltaram, outros não voltaram, e é preciso que a gente capacite, converse, fale, entenda, que a pessoa precisa entender que nós não podemos banalizar a dor de uma criança, o comportamento de uma criança. Em 2019, nós montamos um comitê pela vida. Acho que a gente já chegou a comentar com a senhora, doutora. Em função de 100 suicídios de adolescente e criança em Guarapari. Alguma coisa está errada. E aí não tem jeito, né? Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda que palavra por palavra, eis aqui uma pessoa se entregando, coração na boca, peito aberto, vou sangrando. Essa luta dessa nossa vida que eu estou contando. Quando eu abrir minha garganta, essa força tanta, tudo aquilo que você ouvir esteja certa que eu estarei vivendo. É a boca dessa criança que se abre, é o corpo dessa criança que denuncia, é o olhar dessa criança que me envolve, mas se eu não tiver, como profissional da rede de proteção, todos nós, professores, assistentes, psicólogos, gestores, se todos nós não tivermos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, essa dor passa de forma sorrateira e a nossa criança sofre. Nessa capacitação, nós falamos sobre como ouvir, como abordar essa criança. Descer ao nível dela, ajoelhar, olhar em seus olhos, tocar se houver permissão,
Como eu faço? Eu digo para ela: eu posso te abraçar? Porque muitas das vezes o abraço de quem devia proteger não acontece. Por isso a permissão, sabe, doutora? Porque ela precisa entender que naquele momento que ela está ali, 20 minutos, meia hora, 40 minutos ali comigo, com a Úrsula, que também está presente na outra sala, junto com o Conselho Tutelar, Conselho dos Direitos, representantes da assistência social, da saúde, está lá na outra salinha nos vendo. É preciso que ela entenda que ali eu estou por inteiro para ela. E que aquele abraço é o abraço mais respeitoso e acolhedor, para dizer a ela, através de gestos, de fala, de carinho, de respeito, que eu estou ali para ouvi-la. Essa rede que nós montamos em Guarapari, e que temos um espaço, que é um espaço acolhedor, e esse espaço melhorou muito a fala da nossa criança. É o espaço do Núcleo de Atendimento Especializado Educacional, que é o NAE, que é um equipamento da Secretaria Municipal de Educação. E essas crianças são demandadas pelo Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente. E lá naquele espaço, né, em que ela sente a segurança, eu apresento aquele espaço para a mãe, ou para o pai, ou para o avô, ou avó, ou a conselheira, que muitas das vezes a gente não conhece. Nós somos ávidos para falar mal. Somos ávidos para falar mal do sistema. Mas nós somos muito diminuto para falar do que o sistema produz. Como, por exemplo, aqui nessa sala, que eu não sei onde está, mas está a psicóloga que eu tive a honra de ser ensinada, que é a doutora Paola. Eu aprendi a ser humana. Ei, meu amor, que bom. Meu estágio foi com você. E como é bom a gente estagiar com quem olha o servidor, o usuário, com respeito. Toda criança, toda mulher, todo adulto que chegava à doutora Paola, e que ela nos encaminhava, e eu como aquele franguinho, né? Aquele galhozinho saindo. Eu fui para a psicologia aos 48 anos. Eu não vou falar para vocês que eu tenho 58, né? Com carinha de 57, né? Então, eu aos 50 anos, quando eu fui lá fazer o estágio, aí lá eu aprendi a humanidade que a gente precisa acolher a esse usuário, a essa criança. E quando a gente tem referência, o nosso caminho, Paola, o meu caminho, foi muito mais promissor, porque você existiu e fez parte dele. E esse grupo de pessoas, coordenado aí pela doutora Valéria, ela é um grupo que é diferenciado. A Úrsula, que está lá, que faz a escuta comigo neste espaço, né, acolhe, mostra para o pai, mostra para a mãe, olha onde seu filho vai ficar, olha onde a gente vai conversar. E ali ele desenha, ele pinta, né? E não precisa de muita coisa para ela poder falar as suas angústias. Não precisa, não precisa. Ali mesmo, na hora que entra, ela já fala. Quando é para desenhar a família, sabe, Márcia? A gente pede, conforme a situação, desenha a sua família. O agressor não está naquele desenho. O agressor não está ali. Quando ela pinta o corpinho, que eu peço para ela desenhar, aquele corpo marcado pela dor está marcado de preto, né? Com o lápis machucando a folha.
Então, esse caminhar que nós estamos fazendo em Guarapari, essa ponta do que foi falado aqui, é uma ponta que está, de alguma forma, de muitas formas, cuidando dessa criança. Sabemos que temos muito que caminhar, muito. Temos que melhorar muito o fluxo, sabe, doutora? Ainda. Mas as nossas reuniões periódicas, elas têm esse objetivo. Como que a gente vai acolher de forma mais eficaz? Esse caminho aqui não está legal, então vamos modificar. Essa ficha não está bacana, então vamos acrescentar, vamos tirar, para que isso possa fazer com que a gente traga melhor proteção, melhor cuidado para essa criança, que está lá na rede, que está lá na ponta, que está lá na escola. Quando uma criança se mata, como foi o caso de um menino de 10 anos, alguma coisa está errada. A gente não pode naturalizar a violência, a gente não pode naturalizar a dor, não pode banalizar a dor e o sofrimento. E eu fico muito feliz e com o coração cheio de esperança quando eu vejo esses auditórios, 2, cheios, para que a gente possa, de verdade, trazer o afeto. E eu disse uma vez para a doutora Valéria, lá na sala dela, eu vou chorar de novo, doutora. Uma menina de 12 anos, uma menina de 12 anos. E, coincidentemente, eu tratei de uma senhora de 74 no meu consultório. E que trouxe a marca da violência aos 6 anos. Aos 74 anos, ela não esqueceu. Ela não esqueceu. E ela não foi estuprada. Ela foi abusada. Essa menina foi estuprada. 12 anos. Obrigada por estarem aqui. Que bom que nós estamos aqui. E, já que sou professora de literatura, não posso terminar. Eu comecei com um poema, tenho que terminar com um poema, né? Luiz Antônio Mileco, um deficiente visual do Rio de Janeiro, fundador do Instituto Braille. Tanto ele quanto a esposa não enxergavam, mas enxergavam a alma e saíam pelo Brasil, eu tive a honra de conhecê-lo, para divulgar a paz. E ele falou assim, para a minha época, para o meu pai, que é um poeta, hoje não está mais entre nós, mas ele, Mileco, dizia assim: criança que dorme cansada, no chão da calçada, bem longe dos teus, que vive sem teto e sem crença e com a indiferença dos homens sem Deus, que sofre no mundo a maldade porque a sociedade cruel não te quis, que sente na vida um castigo, pois leva consigo um amor infeliz. Criança tão pobre, tão nua, que vaga na rua seu único lar, que sofre a falta de um ninho, pois não tem um carinho, um beijo, um olhar. Se não posso dar-te, criança, alegria, esperança, nem consolação, a ti dedico este canto, dedico este relato, dedico essa experiência, dedico a essas pessoas que estão olhando para vocês o meu coração. Muito obrigada. Então, Afonso Cláudio está localizado na região sudoeste serrana, né? Nós temos como principal meio a rodovia S165, que liga a BR-262. É um município pequeno porte 2, né? Tem em torno de 30.326 habitantes, 5.993 pessoas inseridas no cadastro único, né? Famílias, no caso, e 2.690 famílias também beneficiárias do Bolsa Família. Nosso IDH é 0,667.
né? Por que eu trago isso? Assim, Afonso Cláudio é um município de grande dimensão territorial, mas somos um município, né, de grande vulnerabilidade também. O programa ele está implementado desde 2014, mas houve, nesse período, muitas mudanças de equipe, né, a rotatividade, porque a maior parte dos profissionais eles eram contratados. Hoje, ele é executado, né, por todas nós que somos efetivas, num espaço próprio, com uma sala exclusiva do Medida Socioeducativa. Pode passar. Então, quanto aos dados do Medida, nosso público prioritário, assim, majoritário são adolescentes do sexo masculino, né? A idade de prevalência é em torno ali de 18 a 19 anos, quando eles chegam para a gente, e a maioria parou de estudar no 6º ano. Vocês vão observar ali que tem um grande índice de não informados, porque o que acontece? Nós recebemos muitas guias de adolescentes que já não estão mais no município, como a rotatividade ali é muito grande, né? Então, quando a gente vai fazer a busca ativa, né, desse adolescente, a gente já percebe que ele já não está mais ali no território. Como já foi tratado aqui, né, a maior parte dos atos infracionais estão envolvendo ali o tráfico de drogas, sendo seguido por, né, crimes relacionados ao trânsito e furto. A gente tem um grande índice aí de adolescentes que foram transferidos pelo motivo que eu falei anteriormente. Em cumprimento, hoje a gente tem só 4 adolescentes, um está aguardando a guia de internação e temos 3 que estão em internação, e que não cumpriram foram 3. Por quê? Quando nós assumimos medida socioeducativa no ano passado, em fevereiro, esses adolescentes já estavam evadidos, apesar de termos feito a busca ativa, a tentativa, né, de contato, a gente não conseguiu vínculo com esses adolescentes mais. E aí, a partir, né, da aproximação com a Eva, né, que tem nos apoiado muito, a gente percebeu assim que o município, apesar de ter implementado desde 2013, né, o programa, tinha muitas falhas, muitas coisas a serem construídas, né? Então, a gente não tinha o projeto político-pedagógico, nós não tínhamos regimento interno, nós não tínhamos o programa de atendimento, né? Então, esses 2 primeiros eles foram construídos e o programa de atendimento está em construção e fase de finalização. Outra coisa que a gente percebeu é que nosso plano decenal estava engavetado, né? Então, assim, ninguém nem sabia o que era aquilo. A gente convidou os secretários para estar conversando sobre eles, né? Então, já eram outros secretários, eles também não sabiam nem da existência do medida socioeducativa. Então, a gente fez essa articulação, né, com todas as secretarias, né, traçando ali o que era a responsabilidade de cada um, né, e tentamos retomar essas ações. Outra coisa que foi priorizado nesse período de 2022 e 2023 foi também a intensificação de encaminhamentos desses adolescentes à rede. A gente percebeu que muitos não estavam no CAD único, outros não estavam na educação, a saúde. Então, a gente intensificou esses encaminhamentos, a inserção também desses adolescentes na rede de ensino. Também a capacitação, né, porque, como a gente falou, a gente assumiu no ano passado, então era tudo muito novo, né, a equipe precisou de parar para estudar, se capacitar. A renovação também dos termos de parceria, né, do PSC, que na época a gente não tinha nenhum adolescente cumprindo, né, mas a gente percebeu que eles já estavam, esses termos já estavam muito antigos, já tinham passado do prazo de validade, então a gente também foi às instituições apresentar o programa, apresentar a equipe, falar da proposta, né, então também foi feita essa renovação, e também o retorno, né, da atividade de cultura e lazer com os adolescentes, porque antes, né, como, né, a doutora falou, as atividades eram só ali dentro da sala, né, a gente, né, tentou avançar nisso. Então, boa tarde, né? Falando dos avanços que nós tivemos
a partir dessa aproximação que a gente observou, nós fizemos o primeiro encontro com a rede, né, intersetorial, em março de 2022, um mês após a gente iniciar no programa de medida socioeducativa. Nós visitamos o plano decenal de atendimento socioeducativo, verificamos as secretarias que participaram e também as instituições como o Ministério Público, né, o Conselho Tutelar, e marcamos essa reunião para que a gente pudesse revisitar as ações já elaboradas no plano para que a gente pudesse retomá-las, né? E aí os participantes foram representantes do Ministério Público, Secretaria de Saúde, Esporte, Cultura, Educação. Logo após essa reunião, nós fizemos um ciclo, né, de visitas às instituições e também convidamos esses representantes para participar junto com a gente dos grupos socioeducativos. Porque mais à frente vocês vão ver um pouquinho da nossa metodologia de trabalho com os adolescentes. Então, aqui a gente teve a participação com a Secretaria de Educação, né, estadual. Tivemos ali uma reunião com a APOI, que é a Ação Psicossocial de Orientação Interativa Escolar, que são técnicos, assistentes sociais e psicólogos. E embaixo temos, né, uma reunião junto com os adolescentes, em que elas foram falar um pouquinho das modalidades de ensino, NEEJA, EJA, e também falar um pouco sobre o processo de matrícula. Aqui, né, já como avanço nesse ano, nós tivemos a matrícula, a isenção na escola, na modalidade NEJA, de 2 adolescentes. Nós acompanhamos esses adolescentes até a escola, né, para motivá-los, porque muitos falam, eu não vou voltar a estudar, eu queria ser presencial, mas devido à idade, não tem como eles irem no horário, né, durante o dia, e sim à noite, que é o NEEJA. Eles pegaram as apostilas, levaram para casa, e um deles já fez uma prova, teve, né, uma boa nota e ficou muito feliz, e isso motiva também os demais adolescentes. Também tivemos a articulação com a Secretaria de Saúde. Então, repetimos o mesmo processo. Levamos eles até o grupo socioeducativo, apresentamos, né, os adolescentes, eles falaram um pouquinho dos projetos que é desenvolvido no município. Como fator positivo, tivemos a isenção tanto dos adolescentes como os familiares nos projetos desenvolvidos. Embaixo, a gente teve também a visita da advogada da Secretaria de Assistência Social, porque o CREAS hoje no nosso município não conta com advogada. Então, nós fizemos essa oficina com eles, né, levamos a advogada para que ela tirasse dúvidas sobre processos, sobre dois, né, na época eram pais, porque um deles já recebeu extinção da medida, para tirar dúvidas a respeito de paternidade, né, exame e pagamento de pensão alimentícia. Também a articulação com a saúde esse ano, né, na campanha de vacinação contra a influenza, nós tivemos um boletim de público prioritário e os adolescentes abaixo de 18 anos entrou também, né, como público prioritário no município. E aí nós identificamos isso como avanço, né, a partir dessa retomada mesmo do trabalho intersetorial. Nós, no nosso município, temos um programa de saúde mental, não temos CAPES, e temos uma boa parceria com o coordenador, em que realizamos encaminhamentos, né, temos a opção também de convidá-los para falar, né, nos grupos, nos encontros de liberdade assistida. Aqui, tivemos no ano passado uma visita às atividades externas, junto com os adolescentes, em um ponto turístico do nosso município, que é o Mirante do Valente. Então, aqui, na época, foram 2 adolescentes com a gente. Como lá é muito frio, e eles mesmos tiveram a iniciativa de fazer uma fogueira, levamos alimentação, fizemos um piquenique e teve um bom diálogo, né? Então, eles gostaram muito.
Aqui, nossa segunda atividade externa foram em 2 municípios. O primeiro, fomos até a Santa Teresa primeiro, no Instituto da Mata Atlântica, e logo depois, como fica pertinho, fomos ao Mosteiro Budista de Ibiraçu. Aí, nesse dia, estava chovendo, mas eles conseguiram aproveitar. Aqui também, né, na nossa memória fotográfica, nós temos a nossa metodologia de trabalho, que é a busca ativa aos adolescentes. Quando as guias dos adolescentes chegam para a gente no CREAS, a gente faz essa busca ativa, liga para a família, verifica endereço, faz a visita, explica sobre o funcionamento e marca o PIA, né, para a gente estar fazendo o plano individual de atendimento. Então, aqui temos o registro fotográfico das visitas às famílias e os adolescentes. Também realizamos nossos grupos socioeducativos. Até ano passado era pela manhã, contudo, percebemos que os adolescentes estavam faltando, e aí verificamos que era devido ao trabalho, e por iniciativa da equipe, né, em comum acordo com a gestão, coordenação do CREAS, nós mudamos o horário para o horário noturno, e a partir de então a gente tem uma boa adesão. Agora é a Verônica. Boa tarde. Dando continuidade às memórias, trazemos aqui, né, as imagens a partir da visitação na delegacia móvel, né, com a temática que foi trabalhada com os adolescentes, Lei Maria da Penha, e também, né, com as famílias, que vocês podem ver na imagem ao lado. Em seguida, também, né, como a Monique disse, dentro desses procedimentos didáticos, foi desenvolvido foram desenvolvidas diversas atividades que entram no portfólio, e contando, no caso, a minha história também é uma atividade que foi inserida, o autorretrato, entre demais dinâmicas, né? Também propostas pela psicóloga, pela assistente social e juntamente comigo. Aqui nós temos atividades também nessas imagens aqui, que dizem respeito ao encerramento e avaliação, né, da medida. Aqui nós temos imagens, né, com o secretário municipal de esportes, com o secretário municipal de cultura, também com as entidades, no caso, a Casa do Menino, a APAI, a ADL, e também com o equipamento CRAS, né? Então, ou seja, essas imagens, elas retratam a articulação, né, que nós estamos desenvolvendo. Aqui, nessas imagens, uma articulação, né, por meio do PSC. Aqui, são imagens de profissionais, né, no caso, na Escola Municipal Augusta Lamas Dávila. Aqui também a nossa participação em formação continuada, né, que é de extrema importância para o nosso desenvolvimento. E eu vou pontuar os desafios, que nós fizemos uma breve análise, né, e que, por incrível que pareça, vai ao encontro do que foi abordado hoje. A composição da equipe de referência, no caso, né, o que a gente observa ainda que falta? O educador social e um advogado. Os adolescentes em uso abusivo de drogas, a tramitação processual, diminuição do número de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, haja vista que nós estamos em diálogo tanto com a Polícia Civil quanto a Polícia Militar e o Judiciário em relação a esse decréscimo. A burocratização no acesso a recursos para a realização de atividades culturais e de lazer, haja vista que com a apresentação agora, né, já deu uma abertura para a gente pensar em relação à questão do fundo municipal. A falta de espaços como Centros Regionais da Juventude e CAPES, considerando que o nosso município é porte 2. A questão da escolarização, a gente tem observado que são meninos que sofreram a exclusão, né, social, dificuldades de aprendizagem e alguns estigmas também. A avaliação e monitoramento de forma sistemática, e ainda precisamos de fortalecer as ações intersetoriais.
Agora eu vou apresentar 3 relatos, né, 3 relatos de 3 jovens, né, de 3 adolescentes que frequentam os grupos. Primeiro vai ser do AV, 18 anos. Para mim, olha bem, o que ele fala nesse relato? Para mim, porque nós indagamos a respeito, o que é o Medida para você? Para mim, é um projeto de vida que ajuda a se comunicar mais, não se envolver com mais coisas erradas. Incentiva a trabalhar, estudar. Vou na escola essa semana. O encontro mais marcante foi no Mirante do Valente. Conversamos sobre assuntos diversos. Tiramos fotos da paisagem, fizemos piquenique. O outro menino, né, adolescente, é o egresso da Unipsul, o WCH. Ai, meu Deus, apagou. O que ele fala? O Medida trouxe mudanças na minha vida. A principal mudança é com a minha família, que está melhor, e também com a sociedade, principalmente com a educação, na maneira de pensar sobre o que devo fazer de mais certo, para não voltar para o IASES. O próximo relato é do PC, de 18 anos. Para mim, está sendo um incentivo e ajuda, um lugar que venho e distraio a mente com uma conversa boa sobre os conselhos bons. Ajuda nós. E, para finalizar, nós vamos apresentar, né, uma breve citação da Anise da Silveira, em relação, né, ao desenvolvimento do nosso trabalho lá no Medida. O que melhora o atendimento é o contato afetivo de uma pessoa com a outra. O que cura é a alegria. O que cura é a falta de preconceito. Nós agradecemos. Eu quero falar um pouquinho de como a gente chega na Serra, né? Na verdade, a Casa Sol Nascente, ela é implantada em 2002, quando ainda não tinha toda essa questão da legislação, e começa a atender os meninos que iam para cumprir a medida. A partir de, então, aproximadamente 2 anos e meio, ela, em 2004, não vou lembrar o ano certinho, mas, assim, a Rede AICA, né, que antes essa Casa Sol Nascente era através da Caritas, o convênio com a Caritas, e passa a ser a Rede AICA, que é uma rede de atendimento integrado à criança e ao adolescente. Nós temos um termo de cooperação com o município repassa o recurso, então, diferente de outros municípios, né? Lá é uma OSC, é uma entidade, e, de uma certa forma, isso nos proporciona algumas possibilidades mais fáceis, né? Porque, assim, é a forma de estar manejando os recursos, buscando outras alternativas de trabalho. Embora eu defenda o serviço público, né? Eu acho que isso é muito importante, mas também tem algumas possibilidades que, sendo uma entidade, nos ajudam um pouquinho. O doutor Mille, né, falou muito na questão da legislação, da Declaração dos Direitos Universais da Criança e do Adolescente. Eu parto ali de um princípio, né, da Constituição, porque ela nada mais o artigo 227 nada mais é do que um resumo dessa declaração, e há aproximadamente 2 anos e meio a gente reorganiza esse serviço com base nessas legislações. E essa reorganização, ela passa por diversos momentos, né? Tanto da estrutura funcional, como da equipe multidisciplinar, e aí é muito importante dizer que nós temos hoje, na casa, 4 equipes psicossocial, que é assistente social, e 4 psicólogas. Nós temos uma equipe pedagógica que muito contribui durante os atendimentos com os meninos, dos grupos reflexivos, nas oficinas, que traduzem o parecer do menino, né, na construção daquilo que, às vezes, a gente precisa estar dando direcionamento. Então, a partir do fazer, a partir do lúdico, a gente consegue muitos ganhos. O nosso maior desafio foi, quando a gente começa nessa reorganização, foi pensar a prestação de serviço à comunidade, porque, até então,
o que a gente tinha eram os encaminhamentos, na sua maioria das vezes, para as entidades que passavam simplesmente pelo fato realmente de ir lá assinar, e às vezes até fazia uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas não tinha aquilo que a legislação preconiza, que é exatamente o caráter pedagógico da medida. E para nós isso tem sido um grande desafio, né, de pensar e de buscar alternativas para isso. Na nossa equipe, a Serra tem quase 600 mil habitantes. E tem 2 CREAs. Nós temos hoje 4 equipes, né? Tem uma que está lidando diretamente com a PSC, e as outras 3 estão se dividindo com os CREAs. E o território da Serra é um território muito grande, né? São, acho que 550 mil quilômetros quadrados, é uma área muito extensa e muito difícil, e a gente tem uma equipe que fica se dividindo com o CREAS 1 e o CREAS 2. A reestrutura física também da casa e o funcionamento da casa foi um grande ganho, porque a gente acabou assim, arrumando as salas para o atendimento, para o acolhimento da família, do adolescente, quando ele chega. Tem uma área de convivência, uma sala de convivência. A acolhida é desde o momento em que ele entra do portão, se adentra a Casa Sol Nascente, a acolhida é feita por todos. Então, quando ele chega na Casa Sol Nascente, a gente já sabe quem vai chegar, a hora que vai chegar, e ele, por sua vez, já sabe quem é que vai atendê-lo. Isso eu acho que é uma conquista que nós fizemos, né, junto com o juizado, e que isso tem contribuído muito, porque isso faz diferença quando você chega com quem você vai falar, né? E, principalmente, quem está chegando, quando você está sendo recebido, você também, a pessoa que está te recebendo, sabe quem é você e onde você mora, tem algumas informações. Um outro avanço é que nosso atendimento, nosso primeiro momento na Casa Sol Nascente, onde a gente faz uma acolhida, apresenta para ele a casa, o serviço, as regras da casa, das convivências, e depois, quando ele vai, né, para o atendimento psicossocial, ele, por exemplo, quando ele chega para essa equipe, né, do atendimento, nós já temos essa guia. O atendimento é feito, a gente já sabe o trajeto, como aconteceu a questão, que muitas vezes a gente pode buscar estratégias de pergunta ou encontrar também, encontrar como melhor solução, deixar de perguntar algumas coisas. Agora, o que a gente não pode deixar de falar e de pensar é esse adolescente quando ele chega. Porque, assim, o adolescente a quem se atribui um ato infracional, a impressão que se tem é que ele deixa de ser adolescente quando isso acontece na vida dele. Ele deixa de ter direitos, ele deixa de ser, inclusive, atendido muitas vezes pelo Conselho Tutelar. Então, e trabalhar com criança e adolescente, seja ele na parte civil, né, da proteção, ou seja ele na questão do ato infracional, a gente não pode perder de vista que a gente precisa nos posicionar nos 3 verbos, isso Antônio Carlos Gomes da Costa que falava. A pessoa que trabalha com criança e adolescente precisa defender, promover e garantir os direitos de criança e adolescente, porque senão você não avança. E falando da experiência, nós sabemos aqui que quando os meninos chegam para a gente, normalmente ele infracionou às vezes há 1 ano, há 2 anos, mas ele abandonou a escola tem 4, 5 anos. Ele chega para você sem nenhuma leitura. Ele chega sem nunca ter tido acesso, às vezes, à saúde, à vacinação, às coisas básicas que não podem lhe faltar. O alimento adequado, a moradia, todas essas questões que estão previstas enquanto garantia de direito. E aí eu pergunto, quem é que está infracionando nessa história? Quem é o infrator? Né? Se não é o Estado. Se não somos nós, quando nos omitimos nesse atendimento, que fazemos ele de qualquer forma, seja em qualquer lugar. E com a questão da PSC, que a gente buscou, nós sentamos e em equipe nós elaboramos um programa, que eu acho que assim, tem sido um grande ganho.
Hoje a Serra tem, acho que 53 cumprindo PSC e 52, ou é o contrário, cumprindo LA e PSC. Uma coisa que me aborrece muito, porque, no meu entendimento, não está previsto na legislação do ECA essa conjugada, né? Porque existe a PSC e existe a liberdade assistida. Então, quando você tem mais uma medida, é sinal que está se criando mais uma medida para se atribuir ao menino a responsabilidade de que, muitas vezes, nós fomos os omissos na história, né? Mas, e visando essa questão, fomos nós para essa elaboração desse documento. Esse documento, né, faz com que a gente pense etapa por etapa, de buscar exatamente o que está previsto no SINASE, que é trazer à tona, né, a habilidade, aquilo que a gente pode encontrar no menino de possibilidades, no sentido de fazer com que para ele tenha sentido o cumprimento da medida. Porque alguns chegam lá achando que é só assinar, outros que querem logo mesmo fazer aquilo dali para poder resolver, e outros que não estão nem aí, que querem mesmo, né, passar o tempo. Mas existem meninos que conseguem avançar nesse processo. E quando, diante das dificuldades, diante de todas as apresentações que eles nos trazem, seja do desinteresse ou daquele que se compromete, compete a mim, enquanto profissional que está ali, esse despertar e esse interesse do menino, né, de trazer, de buscar estratégias. Eu, enquanto a profissional que estou ali atendendo e recebendo o adolescente, é que preciso encontrar alternativas, né, de trazer para ele esse momento da reflexão, esse momento dele compreender que aquele ato, né, foi lesivo e que ele está nesse processo. E quando você identifica nele a habilidade, aquilo que ele tem interesse, você acaba conseguindo alcançar esse objetivo. Fizemos, então, a hora de captar esses campos de PSC, saindo um pouco da área da assistência, porque o menino não está com as habilidades voltadas, por exemplo, para estar dentro, às vezes, desse local, né? Aí nós fomos buscar outros parceiros na Secretaria de Saúde. Hoje a gente tem um documento, que é o termo de parceria, assinado pela Secretaria, a Secretaria de Direitos Humanos, a Secretaria da Mulher, a Secretaria da Assistência, mas ainda é de forma muito frágil, né, essas parcerias, porque elas acabam ficando locadas num determinado lugar, num determinado departamento, e a gente entende que a política ela precisa ser responsabilidade de todos. Todos precisam ter a sua parcela de contribuição nesse processo. E às vezes, aquele parceiro, naquele momento, quando o menino não se adapta àquele lugar, ele vai conseguir em outro lugar, se você consegue a abertura, em outro lugar ele vai se sobressair. Das nossas parcerias, eu acho que assim, uma que muito chama a atenção e que toda vez que fala, a gente gosta de trazer o exemplo, né, para poder ter uma ideia de como essa coisa estabelece, é com a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Olha só quantas nuances tem essa secretaria, e o nosso encaminhamento se deu apenas no Departamento de Cultura. Mas, dentro do Departamento de Cultura, para nós, foi um achado, porque a pessoa que recebeu, no nosso programa, a gente cria um coordenador de campo e um orientador de campo. A pessoa que recebeu para ser orientador de campo foi uma pessoa que tinha uma compreensão, uma coisa, né, em relação ao adolescente, em relação ao desenvolvimento, em a condição de sujeito desse adolescente. E ela abraçou aquela questão e deu conta do recado. O primeiro foi assim, um sucesso. Aí nós mandamos um segundo, um terceiro, que foi um fiasco, né? Porque eles iam para lá para poder trabalhar restauração de quadro, de livros. Tinha uma equipe que depois passava pela biblioteca, com lançamento de livros, e também poderia vir a ser até o guia turístico. Esse terceiro, quando ele chegou na restauração de quadros, ela falou, olha, vocês estão... ele estava estragando
os materiais tudinho, né? Porque era um material muito caro de restauração. Mas ela, por si só, sem trazer nenhuma situação para a gente, observou e conseguiu transferir ele daquele lugar da restauração de quadro direto para a biblioteca. E isso foi falado durante um encontro, porque também é pensado alguns momentos da PSC, porque é um encontro da gente estar buscando um acompanhamento sistemático, e aí a gente precisa dizer que esse acompanhamento sistemático não pode se dar por e-mail, nem por telefone, precisa ser uma coisa presencial, precisa estar olhando cara a cara para que cada um possa pontuar, né, as suas dificuldades e as suas facilidades e encontrar a resposta e apoio para que a coisa flua. E aí ela, por si só, tirou ele do departamento lá dos quadros e botou lá. Então, nessa experiência, quando ela foi para contar, isso foi assim, muito grandioso. Então, eu acho que é uma coisa que tem vindo, né, que tem contribuído muito para a gente nesse sentido. E quando fala em desafio, aí eu quero falar que os avanços, né, foi a questão da PSC, de como ela está sendo implantada, essa reorganização desse serviço, a criação do programa, e dizer também o nosso grande desafio. Primeiro é que, realmente, os entes, e aí, tanto os entes, né, dentro do município, as pessoas precisam se entender e se implicar enquanto responsáveis por esse processo, né? As secretarias, nos três, quando a gente fala da família, da sociedade, a sociedade também compreender a sua responsabilidade, a família e o adolescente nesse entendimento de fazer essa revisão, né, do ato que o levou a isso e do que ele feriu, né, da sociedade nesse sentido. Então, eu acho que a gente, na PSC, a gente tem tido esses avanços. A gente precisa falar também que a gente tem levado o assunto da socioeducação, porque socioeducação ninguém discute, ninguém fala de socioeducação. Então, a gente tem levado, nós fizemos então, o ano passado, nós fizemos uma vez, de 15 em 15 dias, a gente tinha um encontro formativo com o CREAS, já que a gente está fora, né, por ser uma instituição, a gente houve essa aproximação com os CREAS, essa troca. Começamos o ano passado um curso de formação, e aí é importante dizer, esse curso vem financiado pelo FIA, né, que é do Fundo da Infância, teve um primeiro seminário, e depois teve vai ter, né, agora o segundo encontro é dia 14, e depois um outro encontro no mês que vem. Então, foram mais 3 encontros, são momentos riquíssimos, que a gente vem buscando junto à sociedade, né, do município, esse reencontro no sentido de fazer e compreender, porque assim, a legislação existe, e é preciso compreender, que é dever de todos, é preciso levar para a sociedade, é preciso levar para a comunidade de volta, porque também não dá para ficar executando o serviço dentro de um espaço, ele não é serviço de convivência. O menino vai cumprir a medida dele, precisa ser lá no território, é lá que ele precisa encontrar a unidade de saúde, a escola. Um outro ganho que nós tivemos foi o apoio pedagógico, exatamente por conta de todas as questões que foram até colocadas aqui anteriormente, nós tivemos o apoio de uma voluntária no início, durante muito tempo durante um período ela ficou como voluntária, em seguida, e aí ela preparava os meninos, ia para o CEJA, fazia a prova lá, né, do CEJA, nos módulos, e isso contribuiu muito com ele. Nossa, doutora, a senhora é ruimzinha, né? Muito chata hoje. Nossa, mas a senhora é muito enjoada. É uma incumbência, né? Tá bom. Mas aí, assim, esse apoio pedagógico, ele veio para contribuir muito com a Casa Sol Nascente e com os meninos nesse sentido. A ideia é que nós queremos alcançar um ponto onde a gente realmente faça essa rede funcionar, onde os atores consigam se ver como implicados nesse processo e que adolescente, em cumprimento de medida, não deixa de ser adolescente, ele continua sendo sujeito de direito e que nós não vamos desistir disso. Nós estamos
em algumas conversas, né? Porque a gente também, assim, a gente bate na porta, a porta entreabre, mas a gente bate de novo e a gente vai. E o que a gente quer fazer valer é que realmente a socioeducação no município da Serra, ela aconteça, porque a gente acredita nesse processo, a gente não desiste dele e muito menos dos meninos. Porque é muito mais difícil lidar com os adultos, com a compreensão desses adultos, do que com a ressignificação dos adolescentes. Se a gente for analisar a dificuldade que a gente enfrenta com esse, né, que se diz e que se coloca no lugar de superioridade, eles são muito mais complicados. Então, eu quero agradecer, não seguir aquilo dali, porque eu não gosto de seguir, mas eu acho que falar um pouquinho da PSC, acho que dei conta. Acho que é isso. E a gente vai falar um pouquinho da nossa experiência lá em Cachoeiro. Tá dando para me ouvir direitinho? Uhum. Bom, o Medida Socioeducativa na cidade de Cachoeiro, ele é executado no CREAS, temos uma equipe técnica de referência exclusiva do serviço, que conta com 2 psicólogos, 2 assistentes, 4 pedagogos e 3 estagiários, que dão suporte. Fica localizada ali na região central mesmo de Cachoeiro, que é o que facilita um pouco a localização lá, né? Vou falar um pouquinho da nossa experiência com o Projeto Acreditar. O Projeto Acreditar ele foi pensado após a identificação, que é um dos desafios nossos também, da evasão escolar. O objetivo dele no aspecto pedagógico, né, garantindo encaminhamento e permanência do mesmo na rede de ensino, bem como oferecer suporte pedagógico durante o período de acompanhamento. O desenvolvimento desse projeto se deu em algumas etapas. Uma delas foi o levantamento das demandas dos socioeducandos que estão fora do ambiente escolar. A visita psicopedagógica, que eu acho que foi uma ação mais importante nesse projeto, porque foi nela que a gente foi identificando os motivos, os impasses, as dificuldades daquele socioeducando, do contexto dele de estar fora da escola, ali junto com a família, né? E depois os encaminhamentos com a rede, né? Após essa identificação desses impasses, foi identificado, se eu não me engano, um pouco dos motivos da evasão escolar se dava até por desinteresse do socioeducando, desinteresse da família e dificuldade mesmo de acesso, resistência à rede de ensino, né, às escolas com eles. Então, identificar essas demandas, a gente começou a fazer as ações para o encaminhamento dele e depois passamos a ofertar o suporte pedagógico, que é um ambiente dentro do CREAS ali, do setor de medidas, que conta com uma pedagoga exclusiva do projeto, dando suporte para ele nos deveres, no reforço escolar. Deixa eu ver mais o que. Estou nervosa. Deixa eu abrir só o slide aqui, que fica melhor para eu ver. Esse suporte pedagógico, né, como eu já disse anteriormente, pensando mesmo na permanência dele na escola, dando suporte nas atividades escolares, entre outras demandas que eles traziam para a gente. Hoje estamos na fase de monitoramento, garantindo, né, a permanência dele na escola, com visitas escolares, suporte, relatório pedagógico e frequência, monitoramento da frequência. Os resultados desse projeto, né, foram quais? Hoje a gente começou a execução dele basicamente no início do ano, então já tivemos alguns resultados. Dentre eles foi o aumento significativo dos números de socioeducandos estudando, ou seja, frequentando a escola, que antes era um desafio. A maioria dos meninos chegavam para a gente com a evasão escolar, e hoje a gente teve um aumento bem significativo deles frequentando a escola, né? Então, de 65 socioeducandos, 30 hoje estão frequentando a rede de ensino. A melhora no diálogo com a escola. Algumas das escolas que tinham resistência em receber esse socioeducando, com as visitas institucionais, a gente conseguiu traçar ali alguns acordos,
E hoje, qualquer situação que acontece com esse sócio-educando, eles têm a gente como referência, então eles entram em contato, onde a gente consegue fazer ali as intervenções necessárias de acordo com o que eles passam para a gente. E outro resultado foi que esses dados, embora esse projeto ele foi pensado para alcançar os meninos, ele abrangiu toda a família. Então, tivemos casos dos pais que também retornaram aos estudos, de irmãos também que estavam com evasão escolar e retornaram. E o que era antes pensado num projeto passou para uma ação contínua, né? Então, qualquer adolescente socioeducando que chegar em qualquer período do ano, ele vai passar por todas essas etapas, né? De identificação da demanda dele, visita psicopedagógica, encaminhamentos e o suporte e o monitoramento para a permanência dele na rede. Eu vou passar algumas fotos do projeto, que é dentro do CREAS, esse suporte. Pode passar, Mirela. Mirela vai falar um pouquinho também do nosso projeto de vida, que é trabalhado com os meninos. Boa tarde. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui e trazer um pouco da experiência de nós psicólogos lá no Medidas Socioeducativas de Cachoeiro. E eu quero trazer o projeto de vida. Uma das funções lá dos nossos atendimentos em Cachoeiro com os socioeducandos é o projeto de vida. Eu tenho certeza que muitos daqui já ouviram falar sobre isso, e a gente viu a importância de implementar esse projeto de vida, porque, como o doutor Miller falou na palestra dele, será que esse adolescente tem sonhos? Será que ele tem objetivos na vida dele? Então, o intuito de implementar esse projeto de vida dentro dos atendimentos de ILA é justamente fazer essa pergunta para esse adolescente: o que eu posso fazer? Eu tenho sonho, eu tenho objetivo? Então, a gente traça com ele, durante o período que ele está cumprindo essa medida, a gente traça esses objetivos, esses sonhos, essas metas, em cima do projeto de vida. E a gente sabe que nós sabemos hoje, a maioria das pessoas sabem, quais são os nossos sonhos para daqui a 1 ano, 1 mês, 2 anos. Mas será que esse adolescente já conversou sobre isso? Alguém já ouviu ele? Alguém já fomentou esse assunto em relação à vida dele? Então, a gente traz essas perguntas para que o adolescente ele ganhe autonomia, ele ganhe voz. Então, a gente traça um exemplo, né? Eles adoram moto. E um dos objetivos maiores deles é comprar uma moto. Então, a gente conversa com eles. Como que você vai chegar a esse objetivo final? Você precisa estudar, você precisa ganhar dinheiro, você precisa ter um objetivo na sua vida para você construir esse sonho que é uma moto. Que para eles são coisas, para a gente que às vezes são coisas simples, para eles são muito, né? É uma coisa muito grande, é uma coisa que está muito além, né, da realidade deles hoje. Então, o projeto de vida ele veio para realmente dar voz, para dar uma mudança na vida desse adolescente, né? E é uma coisa tão simples para muitas pessoas, mas para aquele adolescente faz tanta diferença. Em uma conversa que nós tivemos lá, junto com a coordenação, junto com a promotora de Cachoeiro, ela relatou que um dos sonhos do adolescente era ser caixa de um supermercado. Né? Então, olha que bacana, a gente ouviu o adolescente falar que isso está tão distante em muitos momentos na vida desse adolescente, né? Está tão distante. Então, nós que somos a ponta, que somos os técnicos que estamos acompanhando esse adolescente, nós precisamos dar voz a esse adolescente e também encaminhar e direcionar como que esse adolescente vai conseguir construir esse sonho. Né? Então, é basicamente isso que eu queria falar, que eu acho que é uma ponta, é um mínimo que a gente trabalha, mas eu creio que, no total, faz uma grande diferença na vida desse sócio-educando, desse adolescente. Sem dúvida. Queria agradecer, né, Josélia, tá aí, pelo convite. Foi um prazer, tivemos a inspeção com ela segunda-feira, foi bem proveitosa. Espero ter contribuído
com alguma coisa para vocês, assim como os colegas dos outros municípios contribuíram com a gente. Já saio daqui levando algumas ideias e amadurecimentos para a gente implantar lá em Cachoeiro também. Vou falar um pouquinho do rolezinho, que é o que os meninos nomearam, né, gente? Esse ano a gente começou a trabalhar esse projeto também com eles, que foi a forma da gente promover, por meio do projeto, acesso à cultura, esporte e lazer com os socioeducandos de Cachoeira. Então, hoje a gente tem parceria também com a cultura, com o esporte. Não consegui trazer ainda a foto deles no campeonato de futebol, que é um projeto que a gente tem com eles, mas se em outra oportunidade, quem sabe, né? Então, basicamente isso, só trouxe mesmo algumas fotos para mostrar para vocês do que a gente tem trabalhado com eles lá e que tem gerado resultados. Resultados esses que hoje, de 65 meninos acompanhados, 17 estão em descumprimento, que é um quantitativo baixo comparado aos anos anteriores. Estou à frente da coordenação, peguei na época da pandemia, então posso dizer que do ano passado para cá que a gente começou a desenvolver as ações. E estamos colhendo os resultados, né? Então, é isso.